Olá, meu nome é Daniel Carvalho, sou arquiteto e nessa semana a gente vai falar tudo sobre a Casa Mangabeiras, um projeto de residência no bairro Mangabeiras, aqui na capital mineira, Belo Horizonte. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito desse projeto. A gente sempre começa falando do levantamento topográfico, que é para a gente analisar o que? A morfologia do lote, ou seja, a fórmula do lote, como é que ele é, qual é que é a declividade dele, enfim, a gente quer entender tudo sobre esse terreno. E a gente já consegue ver aqui, a gente tem uma rua, né, que tem uma descida amena, tá? E a gente tem um terreno com um declive, só que é um terreno com um declive muito leve, porque se a gente for ver, tem uma, duas, três curvas de nível aqui, e aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis curvas de nível no sentido diagonal do terreno praticamente. Ele é um pouquinho trapezoidal, ele tem uma boca bem larga, né? E esse terreno é bem interessante, espero que vocês gostem das soluções aqui. O norte fica para essa porção, tá? Então o sol nasce aqui e ele se põe aqui na fachada frontal. Vamos para o levantamento fotográfico para a gente entender um pouquinho melhor, tá? A gente vai passar aqui rapidamente pelas imagens. Daqui uma imagem do terreno, tá vendo? Então, o bairro Mangabeiras já é um bairro bastante adensado por residências aqui em Belo Horizonte. E a gente consegue ver que já tem um vizinho construído aqui e um vizinho construindo aqui do lado esquerdo. E ao fundo a gente já tem um vizinho construído também, só que com um muro de divisa de fundos bem mais alto. A gente consegue ver que o terreno sobe, né, nessa diagonal aqui. É um terreno que, quando a gente visitou, estava com muito mato, né, então estava meio complicado aí de entender. Mas aqui é uma vista dos fundos para frente do terreno. E a gente tem uma vista, né, da lateral esquerda, olhando, né, o terreno. E o cliente sempre, né, desde o começo, queria fazer uma implantação em L. Então aqui é uma vista que a gente depois vai poder entender um pouquinho melhor lá na frente. Mais um pouquinho aqui, uma vista vendo, né, o vizinho construído aí na fachada lateral esquerda, a relação também com a altura do muro do vizinho dos fundos aqui e a relação com a rua. Vamos para o conceito, gente. A gente sempre fala para todos os clientes, o conceito é quatro mãos. É tudo que os clientes imaginam, desejam, etc. Mas, né, a gente tem que sempre adicionar tudo que o escritório tem de know-how também para a gente atingir o objetivo desejado. E aí, o cliente nos solicitou uma casa minimalista, solicitou uma casa que tivesse o que fosse essencial e ela tinha que ser muito funcional também, né? Então, e o que que é confortável, né? A gente estava até discutindo muito aqui no escritório, na hora que a gente estava fazendo a concepção desse projeto, a gente pensou, pô, confortável é o quê? É o que a gente faz bem. E todas as referências, né, tudo que o cliente trouxe até então, tudo isso norteava para esse tipo de solução. Então a gente tem um terreno de 580 metros quadrados, ele quer uma casa térrea, somente com a garagem, né, no pavimento semi-enterrado, e uma implantação em L, igual a gente falou anteriormente. Vamos lá, relação com os vizinhos, né? A gente já viu isso através do levantamento fotográfico do lote, então todos os vizinhos construídos, inclusive na fachada frontal, a gente tem um afastamento lateral de 1,50 m, né, segundo a lei de usurpação do solo, um afastamento frontal de 3 e uma altimetria máxima de 7,5 m ponto a ponto. Esse terreno tem diversas especificidades. Toda vez que você vai aprovar em comitê, com Mangabeiras, Pampulha, a gente tem muito mais órgãos de aprovação, né? É sempre um desafio maior a aprovação em todos esses bairros. E aí a gente percebeu, né, o melhor ponto para a implantação, de uma forma que a gente pudesse suspender a casa, né, nesse ponto onde a gente pudesse ter a garagem, em cima a gente podia ter, né, de uma maneira os cômodos, né, de uso social aqui e os cômodos de uso íntimo aqui profundo do terreno, com o lazer, né, conformando nessa parte em L. Então vamos para a planta baixa e o diagrama de solução para a gente entender um pouquinho melhor tudo isso. Aqui a gente agora está olhando o terreno de frente, né? Então a gente tem garagem para três veículos cobertos e aqui é uma escada de acesso ao pavimento superior e aqui um depósito oficina que a gente tem ao fundo, né? Aproveitando, né, esse ponto mais baixo do terreno para a implantação desses ambientes semi-enterrados. No andar superior, aí a gente vai ter a casa mesmo se descortinando. Então vamos lá. A gente está aqui com a escada, né, que vem lá de baixo, e quando a gente chega dessa escada, a gente vai ter o acesso direto à sala de estar, a sala de jantar, a cozinha americana e aqui a gente tem um acesso aos ambientes de apoio e serviço. Então a gente tem uma despensa grande, uma área de serviço, um quarto de serviço e um banho de serviço. Quando a gente vai aqui para fora, a gente vai ter o quê? Um espaço gourmet com estar externo aqui, um banheiro externo para atender a área da piscina e tudo mais, né? E aí a gente vai para a parte interna da casa. Também na área social a gente tem um lavabo interno, tá bom, gente? E aí a gente vai para uma, duas suítes gêmeas, mais uma suíte master ao fundo com closet e um banheiro spa aqui
com banheira, tá bom? Então um quarto bem amplo, todos eles com vista aqui para esse espaço externo aqui. Vamos embora. Então aqui dando um zoom na parte social da casa, então a gente consegue ver a escada que vem lá da garagem, a gente consegue ver que o sofá acontece aqui com a TV nesse ponto, toda a parte, né, do acesso, né, que é um acesso que ele vem em rampa aqui para dar acesso à parte social da casa, também o acesso separado de serviço, enfim, a gente consegue ver maiores detalhes aqui da planta e também da área social da casa, né, com closet grande, tá vendo? Um banheiro com 2 cubas e banheira, uma cama king size, 2 banheiros gêmeos aqui com rouparia centralizada e a piscina, que é um detalhe interessante porque o cliente não queria uma piscina enterrada, no caso ele queria uma piscina sobre o terreno natural, de uma maneira que ele pudesse, né, aproveitar mais essa questão do desnível do terreno. Ele não queria realizar grandes cortes nem grandes aterros nesse lote, então a gente quis trabalhar de uma certa maneira que a implantação pudesse manter o máximo de terra no local possível. Vamos lá, planta baixa, planta geral desse pavimento superior, então a rampa de acesso aqui, né, você já chega num hallzinho que vai dar acesso também ao lavabo interno, já chega direto na sala de jantar com cozinha americana, que já são integrados aqui com espaço gourmet, com churrasqueiro e tudo mais, também a área de estar externo. Indo aqui a gente começa já para umas áreas mais íntimas da casa, né, então a escada que vai ser de acesso somente do proprietário, né, aqui é a parte da sala de estar, que é uma sala bem reservada aqui, e a gente vem para os ambientes internos, né, onde a gente vai ter a primeira suíte, que vai funcionar como um home office, a segunda suíte e a suíte master, com um grande closet, né, a parte do banheiro spa, né, com banheira, com vista também para esse jardim interno, e a gente tem uma grande varanda, né, que é compartilhada por todos esses ambientes, e da cozinha a gente vai para uma grande despensa, uma área de serviço bem legal aqui, um quarto de serviço e também um banho de serviço para cá, tá vendo? Vamos embora. Proposta, gente, vamos para as imagens 3D? A gente vai começar falando um pouco da fachada e depois a gente vai adentrando a casa. A fachada é uma fachada bem minimalista, assim. A gente trouxe um conceito mesmo de placas de concreto, madeira, né? Também um pouco da esquadria preta, do ripado. O cliente gostava muito da solução com os pilares redondos, então a gente quis fazer como se um grande bloco de concreto tivesse pendurado por esses pilares redondos aqui. O efeito fica bem interessante. E a gente sempre destacou, né, nesses pontos as aberturas. Então, essa daqui é uma janela de abertura, né, que vai realizar a iluminação e ventilação da sala de estar. E aqui é a porta de acesso à casa propriamente dita. E aqui é o portãozinho de acesso ao acesso de serviço, tá bom? Então, a rua desce um pouco aqui. Depois a gente chega já quase em terreno natural aqui para dar acesso à garagem, né, para 3 veículos cobertos e o acesso à garagem aqui. Logicamente, gente, a gente vai ter um gradil frontal e tudo mais. Essa daqui é uma imagem ilustrativa para que o cliente possa perceber a fachada de uma maneira que não tenha outros empecilhos. Né? Uma vista aqui do pedestre, né, chegando na casa, e a gente vem, né, para uma imagem também de quem acessa através da garagem, né, conseguindo perceber, né, e entender um pouco melhor a casa aqui. Vamos agora para os ambientes internos, né? Então, acabei de entrar na casa, essa é a primeira vista que eu tenho, e o que é legal dessa casa é que assim que eu entro na casa, eu já tenho uma conexão direta com a parte externa. Então, a gente já vê cozinha americana, que já é um prolongamento ali, né? Como espaço gourmet, a gente já tem as esquadrias todas recolhidas, a gente tem uma grande mesa de jantar, que não é uma mesa quadrada, né? Então, a gente pensou numa mesa oval, já tem a mesa externa também do gourmet, um estar externo, a gente já consegue ver o tanque da piscina, né? Que não é um tanque submerso, né, subsolo, mas é um tanque que ele aflora, né, em relação ao solo. E aqui já um trechinho da sala de TV e a escada de acesso à garagem e a porta de acesso aos quartos. Aqui uma outra vista, né, como se eu estivesse da TV olhando para trás, uma parede que a gente quis imitar aquela questão da fachada, né, então trazendo um pouco do concreto também para esse ponto aqui. A gente gosta muito da solução, fica muito bonita. E a vista oposta, né, o que a gente tem da sala de TV, né, que é uma sala como se fosse um estar íntimo mesmo, né, uma sala para ver TV, curtir. A gente também tem a questão, né, desse fogareiro aqui também, né, sobre um banco de concreto, um outro pedido especial do cliente aqui, a gente trabalhou um pouco de concreto ripado, uma mesa de centro e, enfim, né, também esse banco não funciona só como rack, pode ser um banco, tem um puff aqui, né, a gente colocou uma persiana para manter a privacidade da sala de estar aqui.
Vamos para a imagem oposta, olhando da sala de estar para a sala de jantar, a gente já consegue ver que é uma casa bem neutra, né? Foi um pedido do cliente também, gosta muito do concreto aparente, gosta de tons mais neutros, de uma casa mais minimalista, então a gente quis trazer isso dessa maneira. Um outro ponto interessante é que a cozinha não possui armários aéreos, né? Muito menos o espaço gourmet. Então ele quis trabalhar tudo, né, sob bancada, utilizando uma grande despensa também para armazenagem de outras coisas. A gente tem uma torre quente aqui, uma pia funda, a gente tem aqui uma cervejeira, uma pia funda também, né, para dar apoio à parte externa, com uma churrasqueira, mais voltada à parte externa aqui também. Uma ilha, onde a gente tem uma mesa de refeições rápidas para 4 pessoas e também o trecho do cooktop. Aqui um detalhe interessante, a gente ficou estudando muito sobre coifas, perguntou muito nas lojas, a gente conversou com outros engenheiros também, né, de obra e tudo mais, para entender um pouco melhor essa questão das coifas. E a gente percebeu que essa coifa embutida de teto, né, tem todo um ritual, né, você tem que fechar tudo, tem que deixar ela 15 minutos funcionando, etc. Mas que ela é extremamente eficiente, foi a solução que a gente adotou aqui. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários aqui para a gente também. E aí aqui a gente tem uma imagem do lavabo, né? A gente quis trabalhar um lavabo mais escuro, com um tratamento de ripado na parede, uma bancada que tem um pouco de cortem, um pouco de pedra, né? A gente trabalhou a louça na cor grafite, os metais na cor preta. Depois aqui a gente tem a cozinha, um detalhe maior da cozinha, então a gente consegue ver que nesse painel aqui do lado direito a gente já tem a porta de acesso, aquele hall que vai dar acesso à despensa ou à área de serviço aqui. A gente consegue ver em maior detalhe também um pouco do trecho do gourmet. E aqui a gente vai para o trecho onde a gente quer mostrar o quê? A integração da cozinha americana com o espaço gourmet. Isso daí tem sido um pedido assim, de 8 a cada 10 clientes que estão desenvolvendo o projeto aqui com a gente, eles não querem 2 espaços, né, de cozinha, eles querem um espaço gourmet que possa também se aproveitar um pouco da bancada, da geladeira e dos fornos também que a gente possui na cozinha para poder fazer às vezes um jantar mais elaborado e tudo mais para os convidados também utilizando a parte externa de cervejeira, churrasqueira, etc. Então, assim que a gente faz a abertura dessas esquadrias, a gente tem um ambiente único. E esse ambiente único você é capaz de desenvolver qualquer tipo de receita. Uma outra vista para a gente mostrar um pouco do estar, né? Olhando, quem está no estar vai estar completamente integrado. Então aqui a gente já consegue, né, entender que é um grande espaço de reunião que a gente tem aqui quando a gente está sentado nesse estar aqui, ou no jantar, ou na mesa de refeições, ou na mesa do gourmet. Né? Imagina quantas pessoas, né, um evento aqui que o cliente pode promover, quantas pessoas ele pode convidar, né, e pode estar conversando aqui ao mesmo tempo enquanto ele cozinha, né, enquanto ele é o anfitrião da casa. Uma outra vista, a gente olhando um pouco do estar, né, externo para olhar a integração com a parte interna, a gente consegue ver que a sala de TV fica mais um pouco reservada, né, em relação aos outros ambientes de convívio social aqui. E a gente tem uma vista também do estar para a parte dos fundos, né? Então aqui a gente vai ter a relação com o vizinho construído, também a relação com o vizinho construído dos fundos. A gente manteve, tá vendo? Vocês podem ver as curvas de nível, né, do terreno, né? Elas acabam morrendo na hora do tanque, né, da piscina. Que a gente tem aqui alguns degraus que servem também como banco. A gente tem um deck externo aqui. E lembrando, né, a fachada norte é aquela fachada. Então a maior insolação vai vir na parte do corredor dos quartos e na lateral da sala de estar. O cliente ele já mora num imóvel hoje que ele tem muito problema com o sol do norte, né? Um sol muito forte, muito agressivo. Então ele quis que a casa fosse voltada justamente aberta, né, para essa fachada sul e também para a fachada leste, né, de uma maneira um pouco maior do que para a fachada norte e para a fachada oeste, que hoje em dia ele sofre muito, né, com esse calor. Então uma outra vista aqui para a gente ver a relação da piscina, né, com o espaço gourmet. A gente quis, né, trazer o máximo de verde possível, até porque a gente tem questões de área permeável um pouco mais fortes aí nesse terreno. E uma questão, né, do tanque da piscina, né, para a gente ver, né, aqui a gente acha que é uma das imagens mais marcantes, porque a gente consegue ver através do tanque da piscina, a gente consegue ter uma integração completa com a casa, né? Logicamente, né, os quartos aqui não estão com as persianas integradas, nem com suas cortinas, então a gente tá um pouco mais devastado, né, dessa maneira, mas logicamente a gente vai ter a privacidade deles, né, quando tiver um evento e tudo mais. Mas a gente achou que ficou um espaço muito gostoso, muito interessante e que também, né, quem está na piscina está integrado de alguma maneira à casa. Essa portinha aqui, onde eu estou com o mouse, é a porta de acesso ao banho externo da casa. Uma outra vista da piscina.
Aqui a gente tem um banheiro, né, que tem banheiro, então a gente trabalhou um paisagismo também aqui em volta, né, de uma forma que pudesse ter mais privacidade, mas logicamente vai ter uma persiana, né, vai ter tudo mais aí. E 90% do tempo o cliente ele vai estar sozinho em casa, né, então ele não vai ter problemas em relação à privacidade, né, então quando tiver um jardineiro aí, que ele vai ter que preocupar em fechar o banheiro, né, e os quartos também em relação à piscina, né. E o interessante é que aqui a gente já está o mais distante possível desse trecho do L e a gente vai receber uma insolação desde manhã, né, até o fim do dia nessa piscina, o que também é muito interessante, né? A gente só não vai receber nas primeiras horas do dia, né, ou quando o sol não estiver tão a pino, né, quando estiver mais baixo, né, então mais ao final do dia, mais ao começo do dia, acredito que não. Né, aqui, para a gente mostrar a questão das persianas integradas, que a gente acha uma solução interessante. A maior parte dos clientes tem adotado, né? A gente quis mostrar em relação aos quartos, como é que elas funcionariam e como elas trariam, né, essa privacidade tão necessária a esses ambientes. Aqui a gente tem uma imagem do escritório. A gente quis trabalhar como se fosse um trecho distante, com uma mesa central. Então, um ambiente aí legal, né, para fazer uma reunião e tudo mais. E o legal também é que, de uma certa maneira, esse escritório está integrado a esse espaço de varanda aí também, né, que é um espaço de convívio social. Então, já está mais perto ali, né, para pegar um copo d'água na cozinha e tudo mais. Então, é interessante, não precisa necessariamente passar por dentro da casa para resolver alguma coisa. E tem um banheiro próprio também, né? Não precisa utilizar os outros banheiros da casa, uma outra vista para a gente ver um pouquinho mais de topo a solução. Se vocês quiserem saber qual que é o modelo dessa mesa, deixa um comentário aqui embaixo que a gente manda para vocês, tá bom? É uma mesa muito legal, muito interessante. A gente fez uma pesquisa bem legal para escolher, né, o mobiliário dessa casa de uma forma que, como é uma casa muito minimalista, a gente acha que os objetos, né, toda a parte imobiliária, ela pode gerar um maior destaque, que foi o caso. Aqui a gente tem um banheiro, o cliente solicitou que não tivesse marcenaria fixa e tudo mais, então a gente colocou prateleiras, a gente colocou a parte de bancada, né, com cubo esculpida, um espelho, né, com três trechos com abertura. A gente também trabalhou a questão do nicho, né, na área do box, com um pedido de 10 em cada 10 clientes. E aqui uma vista de uma das suítes, né, da suíte sem ser, né, seria a suíte gêmea em relação ao home office, né, a suíte mais próxima da suíte master, onde a gente tem duas mini cômodas, né, uma cama queen size e também um armário embutido e a integração completa a esse jardim interno, né, criando mais ou menos essa ideia, né, um pouco de oásis urbano aí. E há uma outra vista oposta, né, para a gente conseguir ver um pouco do armário embutido e também a relação das portas, né, de acesso à suíte e também de saída do quarto. Uma outra vista, né, em relação ao banheiro, o banheiro gêmeo é aquele, né, o cliente queria mesmo, né, só revestimento na parte do box e do piso, né, o restante a gente trabalhou pintura. E vamos para a suíte master, né, onde a gente tem uma integração até muito legal aqui em relação à piscina, né, acabou que, felizmente, a suíte master ficou na mesma altura ali da piscina, então eu acho sempre legal quando a gente pode estar no ambiente ouvindo ou vendo a água, eu acho que é muito relaxante também. A gente trabalhou uma cabeceira, duas mini cômodas, uma cama king size, um tapete, né, as paredes todas na cor cinza, toda a parte de portas, né, na cor branca, as esquadrias em alumínio anodizado preto, que abrem totalmente esse ambiente. Né? Uma outra vista para a gente conseguir ver o detalhe melhor, né, da porta de acesso ao quarto e a relação dele com a parte externa. A gente acha que esse quarto, apesar de ser o último quarto, ter mais privacidade, ele está bem conectado também à casa. E uma outra vista, né, mostrando também esse trecho, para a gente entrar no banheiro, né? Então aqui é a vista do banheiro, então tem diversos pedidos do cliente aqui, então uma grande bancada, né, com armário espelho, uma cuba esculpida, o armário nesse caso fechado aqui, né, com a marcenaria fixa mesmo. A gente tem um trecho de chuveiro com vidro fixo, mas uma banheira, né, feita em granito, né, esculpida mesmo em granito aqui no fundo, justamente para poder curtir a vista, né, poder curtir um banho de banheira de uma forma a contemplar a natureza à sua volta ali, tá bom? Uma vista oposta, né? Na verdade, uma vista de topo, né? Para a gente conseguir ver de frente essa parte de paisagismo e tudo mais. Então, quem está ali na banheira, né? De alguma forma, logicamente, isso não é o meu trabalho, né? Não sou especialista, mas um paisagista vai poder trabalhar melhor esse paisagismo para que o cliente se sinta imerso na mata quando ele estiver, né? Utilizando esse banheiro, né? Para o banho ou no dia a dia. E aí, vamos para a imagem final aqui, que é uma imagem, né, que é a parte da piscina e uma simulação como se fosse o pôr do sol, tá bom?
Então, esse foi o projeto da Residência Mangabeiras, uma residência em Belo Horizonte, né, no bairro Mangabeiras, que a gente teve o prazer aí de desenvolver. E a gente quer saber, né, se você gostou, deixa seu like. Se você gostou do nosso canal também, não se esqueça de se inscrever e de compartilhar esses vídeos aí com aquele seu amigo que sonha em construir a própria casa, tá bom? Toda semana tem vídeo novo no canal. Até semana que vem.